conosco, já participou inclusive do Direto ao Ponto, prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Como sempre, muitos assuntos na pauta. Vamos falar sobre o estacionamento rotativo de Lajeado, que terá um aumento dos valores das tarifas a partir do dia 7 de março. Também o prefeito recebeu indicações aí de uma comissão formada por vereadores para mudanças ou alterações, melhorias no contrato, né, nos contratos ou com uma nova empresa ou na sequência da empresa que atende hoje o estacionamento aqui na cidade de Lajeado para futuras licitações. Acho que a gente começa já falando tem vários assuntos na pauta, mas a gente começa falando por esse. Prefeito, bom dia. Bom dia, vamos lá. Bem, sobre estacionamento rotativo, então, a gente trabalhou para não ter a interrupção do serviço a partir do dia 7 de março, quando vencia a licitação da Estacione, e havia possibilidade de prorrogação pelo mesmo período, outros 10 anos, mas a administração colheu um trabalho que foi feito pelos vereadores, pela Comissão de Obras da Câmara de Vereadores, sugerindo algumas alterações, para que estas alterações elas possam ser colocadas no novo edital, e possa ser analisada quais as novas tecnologias que existem no setor mundo afora. Nós resolvemos prorrogar por 12 meses, com a possibilidade de antecipação desse prazo, caso a licitação esteja concluída. Ele é um serviço que ele é muito importante na cidade, para o comércio, justamente porque incentiva a rotatividade dos veículos na região central. E a administração recebe, inclusive, pedidos de ampliação das zonas de estacionamento rotativo na cidade. Porque, justamente por isso, para facilitar a vida de quem quer se deslocar a um serviço, a um comércio, a uma atividade, faz o que tem que fazer e depois se desloca para o seu destino. Enfim, e eu não tenho os dados aqui comigo, mas o último reajuste que tinha sido dado, ele era de 2021, se não me falha a memória, eu vou conferir esses dados e trago para vocês. Então eram 3 anos agora sem reajuste, e por isto este reajuste também no valor da tarifa, que acumula então essa variação de 3 anos e agora é aplicado. Considerando que a partir de agora, o valor que se arrecada na tarifa do estacionamento rotativo, ele é destinado para custear parte que o município auxilia no valor da passagem dos ônibus. Já vale a partir de agora isso, prefeito? Vai valer a partir de agora. Não é somente para a próxima licitação. Vale imediatamente. O que acontecia antes é que o município tinha que tirar dinheiro do caixa, dinheiro de obras, para investir no subsídio da passagem. Com essa alteração, tem uma receita fixa, que agora é destinada para essa finalidade. Não significa que irá aumentar o subsídio da prefeitura em relação ao transporte coletivo urbano. O valor vai ficar o mesmo. Para o usuário vai ficar a mesma coisa. Para o usuário, acontece essa alteração que está sendo prevista agora, o aumento do valor da passagem para R$ 5,75, e o município paga, além disso, o 1,10. Era 1,6, passou para 1,10. Aumentou 4 centavos. De cada passagem que as pessoas utilizam, o município está subsidiando R$ 1,10. Então, o valor da passagem em Lajeado, considerando trajetos, considerando o número de usuários, considerando vários fatores, ele seria R$ 6,85. Com esse subsídio, o município paga 1,10 e o usuário R$ 5,75. E as duas coisas andam casadas. Para que a gente tenha uma passagem de ônibus mais barata, é necessário que as pessoas andem mais de ônibus, é necessário que se aumente, então, o número de usuários do ônibus. Então, o estacionamento também tem isso. A partir do momento que se estimula mais as pessoas a andar de ônibus, a gente tem uma passagem mais barata. Enfim, são elementos que são colocados na balança para fazer esse balizador e buscar o equilíbrio nesse tema de mobilidade que é tão importante. Bom, uma das situações aí em relação ao percentual de aumento, o prefeito já comentou, né? São 3 anos e por isso que foi esse aumento, né? Porque a inflação do ano passado ficou na casa de 4% e nós estamos tendo aumento aqui, na maioria dos períodos, de 16%. 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos ou 2 horas, 120 minutos, né? Aumentando, por exemplo, o período que mais vai aumentar é 80 centavos a mais
em relação ao que se tinha. Passa a ser de R$ 5,80 para quem estacionar por 2 horas em Lajeado. Me chamou a atenção, prefeito, que no período mais curto, que é o de 15 minutos, aumentou 25%, passou de 60 centavos para 75 centavos. Ontem mesmo a gente conversava aqui com o Deuli Greff e o Alex Schmidt, que são responsáveis da comissão lá, que está discutindo a questão do estacionamento rotativo, e eles falavam, olha, tem que se valorizar quem agiliza, quem estaciona e vai embora, para ser rotativo. E quem ficar mais tempo vai pagar mais. Mas aqui no aumento está sendo o contrário. Quem fica menos tempo teve um aumento mais elevado, vamos dizer assim. É o único que aumentou 25%. Por que dessa diferenciação? Isso tem a ver, inclusive, com a facilitação de troco e assim por diante. Por exemplo, dá um aumento de 25 centavos, de 25% sobre 50 centavos, tem uma repercussão. Dá um aumento de 25% sobre R$10, tem outra repercussão bem diferente. Mas, independente disso, a garantia e a melhoria é justamente o direcionamento destes recursos para fazer contraponto ao valor da passagem do ônibus urbano. A maioria das pessoas paga com dinheiro ainda? Tenho essa dúvida, porque O agora estacionamento rotativo? Falou da questão de troco, né? Porque até estão querendo colocar totens para facilitar, desconta direto no cartão de crédito. Isso é outra solicitação do que vem do estudo da Câmara de Vereadores. Mas isso não é para agora, né? Não, a pretensão é fazer essas correções de forma imediata. Do relatório da Câmara, algumas elas se fazem no próprio contrato, algumas se fazem por decreto e algumas exigem projeto de lei. Então, a gente está fazendo estas adequações com as conclusões da Câmara para passar a vigorar imediatamente. Já tem muitas mensagens chegando em relação à IRS 130. E a gente até conversava hoje pela manhã com o prefeito, porque ontem já deu tranqueira, né, no final da tarde. Hoje de manhã, muita tranqueira de novo. Muita. Em função, ontem nós acompanhamos, o Márcio esteve lá falando com o prefeito Marcelo Calmo, com o Vanacor também da EGR, em relação à liberação daquele viaduto também, do trecho ali que agora foi pavimentado para a via principal da IRS 130. Mas as laterais ainda não estão sinalizadas adequadamente. Continua essa previsão de até domingo normalizar e aí deve melhorar, prefeito, porque as pessoas estão reclamando bastante, inclusive moradores ontem falaram com a nossa reportagem que tiveram acessos fechados também. Vamos lá. Então, a liberação da pista principal, ela era necessária para que se faça agora a conclusão da sinalização nas vias marginais. Hoje, e a principal mudança que vai acontecer até domingo, o pessoal está trabalhando hoje na pintura e na sinalização das vias marginais. A liberação do fluxo da via principal foi de extrema importância, porque é a primeira vez que a gente vai conseguir ter a separação do trânsito da cidade com o trânsito da rodovia. Quem se desloca de Venâncio de Cruzeiro para Lajeado, para Arroio do Meio e segue pela rodovia, ele não vai mais ter conflito do trânsito de quem circula pela cidade, de quem pega ali a BRF, vem pela Carlos Porfírio, que é aí pela UPA, ele não cruza mais necessariamente a pista de rolamento principal. Ele vai pelas laterais, passa o viaduto e depois segue. Mas para que fossem feitos esses ajustes que ainda precisam, era fundamental liberar a pista principal. Nós já estamos há cerca de 10 dias tendo que fazer esse retorno lá de quem vem de São Bento. Está tendo que fazer o retorno lá no Trevo de Cruzeiro para retornar. Isso já fazem cerca de 10 dias. E isso segue sendo provisório. Isso vai ser provisório. E a expectativa é de que até domingo isto seja concluídas as obras que vão eliminar esse retorno lá em Cruzeiro. O que vai acontecer? A outra grande modificação. Pensando ali da BRF até o túnel, hoje as vias laterais são mão simples. Depois de pronta a sinalização, elas vão ser mão dupla. Então, quem vem de São Bento hoje, ele está precisando pegar a direita, vai até o trevo lá em direção a Cruzeiro e retorna. Com a sinalização pronta, ele vai pegar a esquerda, na via marginal, e aí vai passar por baixo do viaduto, e aí escolhe se quer pegar a direita, pegar a Carlos Porfírio na BRF e vir para o Moinhos Florestal, vir para o centro por ali, ou segue pela via marginal e vai em direção
a Docile em direção ao CD da IMEC, enfim. Importante, sem utilizar a ERS Sempre 130, né? isso. Vai liberar o que era antes, por exemplo. Não vai ter mais essa passagem pela 130, Não né? vai mais Isso necessitar é para domingo a liberação, prefeito? Ou é para a partir de segunda, domingo deve ser finalizado? O que vocês estão prevendo? Eu passei lá agora há pouco, o fluxo agora, neste horário, ele é muito tranquilo. E o grande problema é nos horários de pico. Então, ontem a gente solicitou o reforço da fiscalização tanto dos agentes de trânsito quanto da Polícia Rodoviária Estadual. Hoje a Polícia Estadual vai estar auxiliando, porque a gente vai ter de novo, até o final do dia, momento de muito fluxo e de muito congestionamento. Mas a partir de domingo e já na segunda-feira, espera-se que tenha tudo isso resolvido, e eu acredito que sim. Tem inclusive uma previsão de que possa ser antecipado para sábado ou, quem sabe, até hoje. Mas nós contamos com domingo por questões climáticas para dar tempo. O que falta é a sinalização, é pintura ou mais alguma coisa? São várias pinturas, placas, sinalização, principalmente por essa mudança que eu te disse, que da BRF até o túnel vai passar a ser mão dupla. Perfeito. Então, é importante também os condutores que até que estejam acostumados com essa nova sistemática, que trafeguem com cuidado redobrado. Mas não precisar ter o conflito do trânsito da rodovia com as vias marginais, que é o grande objetivo desta obra. Ainda sobre os ônibus que a gente falava antes, a Célia viu que diz que tem ônibus circulando de manhã com mais de 90 passageiros, é a opinião da ouvinte, e a Cleusa do Centro perguntou quando será a nova troca de empresa de ônibus. Nos finais de semana não tem. Antes todos reclamavam das linhas e era muito melhor antes. Nós trabalhamos em finais de semana porque não colocam micro. É importante assim, a gente recebe as reivindicações para a linha de ônibus e é importante ter um relatório simples, pode ser com o presidente de associação de bairros, pode ser quem pede, que consiga ter um diagnóstico, quantas pessoas usariam essa linha. Porque o simples pedido de linha, ele tem que vir conjuntamente com análise de quantas pessoas podem fazer o uso disso. Botar uma nova linha para pouca gente usar, só aumenta o valor da tarifa. Você citou sobre a UPA, né? Sim. E a UPA é uma situação que é pertinho desse ponto do tráfego que a gente está falando. A UPA, a gente tem recebido bastante reclamação que está lotada, especialmente à noite. O que se tem de informação? É a questão da dengue, a Covid, a gente está sabendo de viroses que estão por aí, se tem algum problema com falta de profissionais? Não há falta de profissional, é uma situação assim de novo, uma procura grande das pessoas pela UPA e hoje na reunião dos secretários, o Cláudio inclusive informou de que está sendo ampliada a jornada horária dos médicos. Nós teremos mais médicos na UPA. Nós também teremos jornada ampliada nos postos. Para quê? Nós temos que voltar com a campanha aquela de que a UPA não é o equipamento para o fornecimento de atestado. Quem precisa de atestado, ele tem que buscar o posto de saúde, não a UPA. Quem tem problema simples, ele tem que procurar o posto e não a UPA. A UPA, preferencialmente, tem que atender médias e grandes complexidades. E se a pessoa tiver o desconforto, mesmo que seja algo simples, sim, ela pode ir para a UPA. Mas ela vai esperar além do horário normal, vai aguardar um pouco mais, porque a UPA é um equipamento de média e grande complexidade. Vem pergunta da moradora do bairro Conventos, comenta que foi 2 vezes na prefeitura para que coloquem um semáforo na frente do Colégio Sinodal de Conventos, devido à grande movimentação e o quebra-molas não está mais dando conta. Ela comenta que até para a segurança também dos pedestres. Essas solicitações de quebra-mola de sinaleira, elas passam por estudo. Então, a gente recebe as solicitações e faz a análise técnica. E, dependendo da conclusão da análise técnica, que se toma a providência. Tem mais, a gente vai encaminhando, assuntos vão se misturando Claro. um pouquinho, tá? O Gilson pergunta se ouvinte Sérgio sugeriu que o monumento ao imigrante fosse recolocado na esquina da Avenida Senador Alberto Pasqualini e Rua Júlio de Castilhos, imediações do Benoit e do Posto Faleiro.
O monumento ele está pré-determinado para ir para o Parque do Imigrante. E, inclusive, não vai voltar, então, para aquele local. Inclusive para que ele seja algo de visitação, enfim, e as pessoas possam fazer a foto com segurança, quem queira tirar foto. E ele está passando por uma reformulação, uma reforma, uma manutenção, e depois de pronto ele deve ser instalado no Parque do Imigrante. Seguindo aqui, prefeito, falando sobre obras, nós temos um projeto da Prefeitura de Lajeado aqui para o Alto do Parque, né? Aqui pertinho, né? Ligação com o Hidráulica, pertinho da Rádio Independente, perto da FRUC, e também de um viaduto, mais um viaduto nesse ponto, né? Em que pé está isso? Foi encaminhado? Vai sair? Esse projeto, para ele ser concretizado, precisa haver interferência na BR-386, com a construção dos pilares que dão sustentação ao viaduto. É uma obra que o município vai custear, mas ele precisa aprovação tanto da CCR, que é a concessionária, como da NTT. O projeto hoje ele está em análise na CCR, e a CCR tem uma previsão, um prazo de até 15 de março, dar essa devolutiva deste projeto para a Prefeitura. Feito isso, inicia a etapa de análise da NTT, mas a gente acredita que pela importância, pelo auxílio que traz na mobilidade, a gente está muito otimista de que ele vai ser aprovado e possa ser executado. Prédio do INSS essa semana, né? Que acontece Eles começam a fazer a mudança, falta alguns detalhes ainda de energia, um suporte na rede de energia, mas a inauguração vai ficar para final de março e início de abril. Tá, mas o atendimento já começa eu semana, não tenho a data precisa, tinha alguns ajustes na carga de energia, mas é ao longo agora destas primeiras semanas de março. A ouvinte do bairro Florestal pergunta, ela se identificou, mas não quer ser identificada no ar, o que está acontecendo com as consultas com a especialidade de gineco? Faz 8 meses que encaminhei um retorno com exames e não fui chamada ainda. Tenho que verificar, vamos verificar sim. E a propósito, em relação à saúde também, a ouvinte disse que esses dias foi primeiro no posto de saúde, estava com muita dor de cabeça, o enfermeiro informou que não tinha médico e mandou para a UPA. Foi no posto do centro, ela disse que era dia normal, foi cedo e aconteceu isso. Situações pontuais, vamos tentar verificar. Mozart Lopes, o líder de governo, comentou na sessão da última terça-feira de que o aluguel social, que no primeiro momento seria para 6 meses, foi prorrogado por mais um ano. Isso já está oficializado? O que a gente pode falar sobre isso? Não, ainda não está oficializado, isso depende de projeto de lei, mas a gente participou inclusive de uma reunião esta semana na sede do Ministério Público, o Dr. Sérgio, que ele assumiu agora a promotoria regional para tratar das questões das cheias, e essa reunião ela foi direcionada para as questões de assistência social. E uma das sugestões que vieram da equipe técnica do Ministério Público é justamente essa, faz parte desta sugestão que quando esta solução ela foi encaminhada, não se tinha ainda a previsão sobre o prazo que demorariam as construções definitivas. Todos os municípios estão correndo, estão buscando as construções, mas não vai acontecer naquela agilidade que se previa. Vamos só recordar o que é o aluguel social, então quem está sendo contemplado, valores? O aluguel social é aquelas pessoas que foram atingidas pela enchente, que tiveram a sua casa muito danificada, elas receberam auxílio da prefeitura de até R$1.000 para alugar um imóvel pelo período de 6 meses. Agora, esse período de 6 meses ele começa a vencer a partir de março. Então o município deve encaminhar um projeto de lei pedindo para que se prorrogue o pagamento deste valor para quem mantém aquela situação que gerou o benefício. Enfim, a condição de disponibilidade de residência, a perda da residência, a dificuldade... São quantas pessoas aqui em Lajeado? Em torno de 250 famílias que recebem o aluguel social hoje. E aí a gente deve encaminhar esse projeto para que prorroguem. E o processo de construção das casas, falei nessa semana com o secretário nacional de habitação também, muito solícito, um belo profissional. Nós estamos concluindo a etapa de definição de lotes que vão a registro. A licitação para habilitação das empresas já foi amplamente divulgada, é agora em 15 de março.
E feito tudo isso, a gente começa a definir os critérios das pessoas que terão acesso, que podem se cadastrar para ter acesso às residências, então, tanto do Minha Casa Minha Vida, quanto do Calamidade. Só a respeito do INSS, antes trazemos mais recados que até chegando de mensagem da nossa audiência para o prefeito aí. Olha aqui sobre o INSS, eu pesquisei aqui até matéria feita pelo Luiz Fernando Wagner, é dia 11 de março que começa o atendimento no novo prédio do INSS, na Júlio Maia, ali na rua da prefeitura, próximo ali mais à Brigada Militar, a Madre Bárbara, enfim, dia 11 de março não na próxima, na outra segunda-feira. A ouvinte pergunta, é uma pergunta e uma solicitação ao mesmo tempo, pede encarecidamente que o prefeito, se há algum jeito, ou encontre algum jeito de multar morador que no ano passado teve foco de mosquito da dengue na sua residência e que esse ano tenha novamente, não tenha feito nada para mudar, não tem o capricho, conforme a ouvinte aqui. É uma ideia interessante, ela só não faz parte da previsão legal hoje, mas uma ideia interessante. Para quem for já falando então, entrando no assunto dengue, que também é uma preocupação para todos. Sim, uma preocupação, e tanto dengue quanto Covid, a gente tem tido uma elevação dos números de positivos de Covid, sem reflexo no hospital, isso é super importante, não se tem notícia de reflexo de situações graves no hospital, mas há um quadro sim do vírus circulando. Teve um óbito, inclusive, em Lajeado, da né? dengue. Da dengue. Um senhor de 75 anos veio a falecer. Mas, enfim, importante analisar as questões e dar o suporte à população. Outra construção que foi falada aqui, em primeira mão, aqui na nossa entrevista numa sexta-feira, era a possibilidade da construção de um novo prédio da Defesa Civil aqui junto ao Parque do Imigrante. Sim, isso segue. E há uma conversa, uma disponibilidade conjunta, tanto de prefeitura, quanto para atender as necessidades da Defesa Civil. E também a CIL tem projeto para que a gente torne a entrada do parque mais utilizável. Então, a Kátia, o Locatelli e pessoal da CIL estão imbuídos, então, de buscar essa melhor alternativa para juntar estes interesses para melhorar o fluxo no parque. Segue na ideia ou já sim, temos sim. alguma novidade? Não tem projeto desenhado ainda e precisa do projeto para se dar sequência. Marinês Fontanive do Campestre pergunta quando vai ser resolvido com uma rótula entre a Getúlio Vargas e a João Goulart. Acredito que seja no Campestre. Sim, na Campestre. É lá na esquina da pracinha lá. Não tenho essa resposta para ti agora. Eu sei que foi feito o alargamento da via, a construção da calçada lá, mas a rótula eu não tenho conhecimento assim agora de bate-pronto sobre a existência de projeto ou não. Na nossa live no Face também uma questão mais pontual, mas vamos trazer aqui a Juliana Ribeira. Bom dia, minha mãe pergunta ao prefeito por que tiraram, questão da Irene Der, fala aqui, e o Scherer, que rodavam 365 dias por ano, que disponibilizavam ônibus atravessando a cidade toda em direção à Beira Rio de 15 em 15 minutos. Hoje botaram uma empresa, pagam para a empresa rodar, qual a intenção, porque tiraram, trabalhava de graça para o município e pagam hoje para outra fazer o mesmo serviço. Não procede a informação. De graça não, De né? graça não. E aí foi licitação, foi isso? Foi um processo licitatório, então tem dessas circunstâncias também. Tem várias situações pontuais também aqui. O Luiz Black pergunta se tem como olhar a rua Alfredo Jäger, 53, no Olarias, mato e sujeira. Estou desde julho pedindo. É rua, é terreno, enfim. Ele botou rua Alfredo Jäger, número 53. Eu pergunto pelo número, talvez seja terreno, enfim. A Nelma Kunz, ela diz também aqui no WhatsApp, eu não sei se ela quer falar BR mesmo, dona Nelma, ou seria a ERS, porque ela fala, gostaria de saber do prefeito como fica quem tinha acesso a BR e agora não tem mais. Ontem mesmo o Marcelo foi lá entrevistar algumas pessoas que reclamaram da falta de acesso à ERS 130. Sim, assim, nestas pessoas que ninguém ficou sem acesso, isso é muito importante que se diga. Agora, houve modificação, sim, de alguns acessos que antes aconteciam pela rodovia, para que a rodovia pudesse ser construída.
Então a gente entende a reivindicação, mas a prefeitura trabalha para atender o maior número de pessoas, em contraponto atender o atendimento específico de uma ou duas ou três. Mas todas têm acesso. Mais simplificado ou mais complexo, todas têm acesso. Sobre a pergunta do ouvinte lá da rua Alfredo Jäger, 53, ele disse que é os dois, na rua e terreno. O serviço de capina, ele está acontecendo, capina mecanizada, ele está acontecendo em toda a cidade. Ontem concluiu o Santo André, agora está indo para Campestre e o Olarias deve estar logo na sequência, então. Então, logo agora, durante o mês de março, chega lá e acontece, e tem ficado muito bom, o retorno tem sido muito bom sobre a capina mecanizada, principalmente no mato que cresce na rua. Tá bom, mais alguma pauta, prefeito? Cruz, hoje foi um bate-bola, Cruz, né? A audiência participa, a gente vai colocando no ar. E já tínhamos vários assuntos na pauta também, mas sempre tem algum projeto ou outro que... E passamos em várias áreas, né? É. Saúde, educação, educação, saúde, assistência social, mobilidade, trânsito... De tudo um pouco. Zeladoria da cidade, enfim, é muito bacana isso. Bom, um abraço, um bom final de semana. Para vocês também. 11 horas, 7 minutos, 30 graus e 4 décimos é a temperatura em Lajeado.